Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez, iniciando o ano de 2019, levando a você a mensagem da Palavra de Deus. Que alegria, que dádiva que Deus tem nos dado de podermos chegar mais um ano. É isso aí, ao Senhor seja a honra e a glória para todos sempre. A você a nossa gratidão por ter nos acompanhado o ano que se passou e estamos agradecidos por você estar nos acompanhando agora no início desse ano. Esperamos estar juntos aí mais uma vez durante todo este ano. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga. Começando o ano, nós temos trimestre de lição de escola bíblica dominical, também um assunto novo. Enfim, muita novidade aqui para você no programa Novo Alvorecer. Apenas um instante de um intervalo rapidinho e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, trimestre de lição de escola bíblica dominical novo, iniciando hoje um tema interessante, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Essa é a revista que nós estaremos trabalhando neste trimestre. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequiel Soares, respectivamente aí, como de sempre, 13 lições que nós estaremos abordando esse assunto, iniciando aqui sempre comigo, Joás, bem-vindo mais uma vez. Amém. Deus te abençoe. A lição de hoje que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 6 de janeiro de 2019, batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Textuário da lição, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O resumo da lição, numa única frase, que é a nossa verdade prática, diz que a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. O texto que nós estaremos abordando aí, especificamente baseando o assunto de hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 9, como de sempre, recomendo que você faça a leitura. Então, Joás, já disse aí que nós estaremos trabalhando aí nesse trimestre sobre batalha espiritual. O autor relembra aqui na introdução da lição de um movimento, né, que ele chama aí de extravagante, ou seja, um movimento exagerado que surgiu lá atrás, na década de 60, com alguns conceitos errôneos sobre batalha espiritual. A lição, então, que nós estaremos abordando aí, a revista desse trimestre, né, tem como objetivo trazer aí um equilíbrio doutrinário do que realmente é Bíblia ou o que não é Bíblia, não é? E servirá aí a ajudar para alguém que não tem um conhecimento bom sobre o assunto, dar uma equilibrada aí e até mesmo a gente mesmo dar uma relembrada aí nos assuntos aí que é de grande importância dentro dessa área de batalha espiritual. É interessante que o texto dessa leitura bíblica, né, 1 Pedro, ele vai falar sobre as coisas da vida diária, né? Vai falar sobre uma vida íntegra e equilibrada, e ele fala para não ignorar esse fato, né, de que há essa batalha espiritual. Mas só de falar o termo batalha espiritual, né, hoje no nosso meio aqui, né, no Brasil principalmente, nas Américas, né, um fenômeno americano, né, vem na sua mente essas falsas doutrinas, esses ensinamentos errôneos, né, sobre o tema. Fala-se de batalha espiritual, todo mundo já tem uma coisa pré-concebida
de uma ideia errada sobre o que é batalha espiritual de fato, né? Como foi dito aí nos anos 60, né, começou esse movimento aí, Kenneth Reagan, aí depois o filho dele, aí depois Benny Hinn, né, e isso foi importado para o Brasil como muitas outras teologias ruins, né? O Brasil está sempre importando essas coisas, né? Chegou aqui também, né? E tem feito um estrago muito grande no meio do povo de Deus, né? Então vamos lá, conceito sobre batalha espiritual. A Bíblia afirma que o mundo todo está no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Existem sim seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus, contra a sua criação e tenta destruir o mundo, né? Os cristãos se opõem então a essas forças malignas pela pregação genuína do Evangelho, pela oração e pelo poder da palavra. Por mais cético que alguém seja, né? Tem até cristãos céticos nesse sentido, né? A teologia liberal está aí dizendo que tudo isso é alegórico, anjos, demônios e coisa e tal. Por mais cético que você seja, essa é uma realidade, os demônios existem, né? É uma realidade. E toda vez que alguém se põe de joelhos para falar com Deus, toda vez que alguém proclama a palavra que é a palavra de Deus, né? Toda vez que alguém se põe a orar, se põe a pregar o Evangelho, né? Ele está declarando guerra contra esses demônios, né? É isso que está, em resumo, é isso que está nesse primeiro tópico aí, né? Conceito de batalha espiritual, né? Uma batalha travada toda vez que a gente ora, toda vez que a gente prega a palavra, né? Toda vez que a gente busca a Deus, né? Guerra constante, né? Isso. O tema principal da primeira epístola de Pedro é o sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento, então, resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Aí Pedro adverte no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o maligno, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ou seja, há de fato, como nós estamos mencionando, uma força maligna que se opõe a Deus e a nós, os seus filhos. É isso. Há uma guerra contra Deus, né? Há uma oposição a Deus, né? Então, se você... E há só dois caminhos, né? Um que leva o ser humano para Deus e um que leva o ser humano para o adversário de Deus, né? Não tem meio termo, né? A gente inventou situações, a gente mesmo criou situações como ele não é cristão, mas não é isso, não é aquilo, ele é amigo do Evangelho, né? Não existe isso de amigo do Evangelho. Ou você é cristão ou você não é cristão, né? Ou você está com Deus ou você não está com Deus, né? Ou você é de Deus ou você é do maligno, né? Essa é a realidade bíblica, né? E o Senhor, nas suas palavras, nas suas dissertações, nos seus ensinos, né, ele sempre falou isso, ele sempre deixou isso bem claro, né? Existem dois caminhos, não existe um caminho do meio. Né? Não existe uma terceira via, né? Então, se você está com Deus, essas forças que se opõem a Deus vão lutar contra você, vão querer te destruir, te derrubar também, né? Certo. E o que não é batalha espiritual, para a gente fechar o bloco aqui. Alguns modelos, né, não bíblicos e nocivos à fé cristã foram criados, né? Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia, Egito e, enfim, que recebeu uma influência aí, né, de magia, ocultismo, bruxaria, feitiçaria e tudo mais. Era, na época, um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos, né? Tipo aí nós temos aí os contos, né, os contos infantis que não são nada infantis, né? João e Maria e por aí vai. O problema está nessas influências aí.
E assim, quem acompanha a gente aí com a revista, né? Tem bastante gente que acompanha com a revista na mão aí. Esse ponto 3, o comentarista ele vai mostrar como que é a exegese desses caras, né? Como que eles pinçam, né? É como se tirasse uma palavrinha né? daquele contexto todo, tira uma palavra daqui, outra dali, outra de lá, e vai montando toda uma linha de raciocínio. Né? Totalmente equivocada. É como né? tirar frases de dentro de um discurso. Né? Você tira frases isoladamente, você faz uma montagem, você faz o sujeito dizer aquilo que ele não está dizendo. Pega uma hora de discurso do Adilson, né? Aí pega aqui na altura de 1 minuto e 10, pega uma palavra. Na altura de 2 minutos e meio, pega outra palavra. O Adilson disse isso. Quer dizer, você realmente disse, mas... Não era esse o contexto, né? Foi descontextualizado a fala, né? Eu posso falar que você disse uma coisa totalmente absurda, pegando um discurso seu, mas isso não expressa a realidade do que você diz no contexto geral do que você disse, né? É absurdo. Essa exegese que eles fazem do texto é absurda, né? Enquanto que a exegese correta, você analisar o texto, o contexto que vem antes, que vem depois, dependendo da situação aí, você levar em consideração geografia, a linguagem história, original, não é? O contexto cultural, enfim. Né? É mais complexo do que simplesmente pegar os pontos, isolar textos, uma coisa aqui, outra ali. Exatamente, está certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa, a gente volta em instantes, é rapidinho mesmo, não saia daí. De volta com um programa novo, alvorecer agora para o segundo tópico da nossa lição. Principais crenças da pseudo-batalha espiritual nós estaremos trabalhando aqui. E nós temos aí algumas crenças dessa falsa batalha espiritual, que é o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e crentes endemoninhados. Nós vamos aí por partes. O que seria o mapeamento espiritual, Joás? Basicamente, eles pegam esses textos como de Daniel 10, né, verso 13 até o 20, o de Marcos 5:10, eles pegam esses textos e, isolados desse contexto que a gente falava, né, isolados do contexto geral, eles inferem no texto que o globo terrestre é dominado por espíritos territoriais. Cada área do território do globo tem um espírito atuando, né? Alguém, em algum período da história, em algum tempo, deu legalidade para aquele espírito atuar ali, né? E assim, se não tiver alguém cheio de Deus que se coloque na brecha, né? Vamos usar termos que são usados, para amarrar aquele espírito territorial, as coisas vão continuar dando errado, vai continuar tendo corrupção, vai continuar tendo assassinatos terríveis e coisa e tal, né? Aquele monte de maldições vai continuar acontecendo porque o espírito territorial não foi amarrado, né? O que eles ensinam basicamente isso, né? Cada região tem um espírito que domina sobre ela. Certo. A gente vai voltar no assunto depois, pincelando os pontos de vista bíblico, né? Nós temos ainda aí a maldição hereditária, que essa aí dá muito pano para manga. Essa aí já é... O meu avô fez alguma coisa que deu legalidade ao diabo. Meu tataravô, a 14ª geração para trás de mim. Né? Aí, ou seja, então, se uma pessoa tem problema com adultério, com pornografia, tendências ao suicídio e alcoolismo e tudo mais, é porque alguém da família, não importa se foi o avô, se foi o bisavô, se foi o tataravô, ou juntar aí 14 tatas, né, igual o Chapolin, Chaves, sei lá, né? O Kiko, né, é o Kiko que faz isso, não é? Se alguma desses tatas aí teve algum problema, o sujeito vai ter também, aí vai ser afetado de uma maneira direta, hereditariamente, não é? Por causa dessa legalidade que foi dada.
Aí uma vez descoberta a tal geração, aí é que vem o que eu acho mais absurdo, é que pede-se então perdão por ela e dessa forma a maldição da família será desfeita. É uma espécie de pedido de perdão por procuração, né? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Quem errou lá atrás não se arrependeu do erro e tal, e aquilo abriu uma brecha e todas as outras gerações vão sofrer por causa do erro daquele. Isso não faz sentido. Isso, né? E isso nós estamos falando aí mesmo para pessoas que tenham nascido de novo. Não é a crença mesmo para pessoas que foram nascidas de novo. Porque, de certa forma, pode herdar aí um hábito, não é? Uma forma habitual. E a gente ainda está descobrindo como que funciona o hábito, né? Tem livros aí, são best-sellers, né? Poder do Hábito, coisa do tipo. Né? A gente ainda não sabe muito bem como isso funciona. Mas não tem a ver com maldição hereditária. O sujeito herdou a maldição do tataravô. Não é isso. Né? É um hábito ruim que veio tendo sequência, ninguém quebrou a sequência e o hábito continuou. É tipo assim, o pai fuma, o filho aprende a fumar, exatamente, como aprende a qualquer outra coisa. Então seria aí uma maldição aprendida e não de forma herdada no sentido aí de hereditariedade, por causa do sangue, né? Ou por causa do parentesco, seja como for. E ainda, por fim, também outra coisa que dá bastante pano para manga, que é a questão de crentes endemoninhados. Essa expressão mesmo, não existe endemoniado, é endemoninhado. O português correto aí é esse, apesar de eu não ser professor de português, longe disso. Esses pregadores, quem ensina então, diz que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Né? E isso aí é uma célebre frase do Kenneth Hagin. Do Papa do positivismo. Aí. Partindo desse falso conceito teológico, então, afirma que o Espírito Santo habita no espírito humano, no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. É complicado dizer que alguém que é templo do Espírito Santo esteja sujeito a ficar possesso. Né? Porque o que é diferente de dar lugar para uma ação através do sujeito, né? Isso. Quando Pedro fala o que ele falou, que foi condenado pelo Senhor, o Senhor arreda-te de mim, Satanás, né? Minutos antes ele fez uma declaração fantástica, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele não estava endemoninhado quando ele disse aquilo, né? Apesar de ter sido induzido, influenciado de alguma forma pelo mal a falar o que falou, né? Mas endemoniado não, endemoniado é alguém, o próprio termo aí tem a ver com ninho mesmo, é ninhado por causa, tem a ver com ninho. Exatamente, é uma morada, né? O Senhor falou que as aves podem passear, mas você não deve deixar elas fazerem ninho na sua cabeça. E aves do céu geralmente são uma simbologia, né, para esses espíritos malignos, né? Então, endemoninhado não. Um sujeito endemoniado, ele tem um demônio morando dentro dele, né? Fez ninho lá, fez casa lá, né? É diferente. Certo. Bacana. Vamos dar uma pausa, mais uma e a última aqui no programa, e a gente volta em instantes. É rapidinho mesmo. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o terceiro tópico da nossa lição. Vamos então à Bíblia sobre mapeamento espiritual, sobre maldição hereditária e sobre crentes endemoninhados. Primeiro, sobre o mapeamento espiritual. O autor aqui discorre nos textos utilizados para esse embasamento, não é, que são duas passagens de Daniel, onde fala sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, que são citações aí fora do contexto, conforme já foi
argumentada aí, não há indícios então de presença humana. Já lá no Novo Testamento, em Marcos 5, onde acontece o episódio lá do Gadareno, né, aqui é reproduzido no texto a fala do espírito maligno, né, que rogando então, pedisse que não enviasse para fora daquela província, mas que deixasse lá. Jesus então havia mandado os tais espíritos para o abismo, então eles rogavam que não mandassem para o abismo, né? Esta é a razão então que pediram para ficar na região, não que eles estavam comandando a região. Sobre o texto de Daniel, né, se a gente lê o texto todo, né, você vai ver que Daniel orou ao Senhor, né? Gabriel foi enviado com a resposta assim que Daniel orou, né? E ele é impedido por 3 semanas, né? Pelo príncipe da Pérsia, né? Aí eles pegam o texto, né? Não, Gabriel é o anjo para Israel, né? E esse príncipe da Pérsia foi guerrear para ele não chegar com a resposta, né? Aí eles falam que tem que ter esse mapeamento espiritual, fala de uma interferência humana no processo. Ali tem uma batalha por território, mas ela está exclusivamente no âmbito espiritual. O ser humano não tem interferência nenhuma ali. Daniel orou, a resposta veio, né? Daniel não pode fazer nada para que Gabriel vença e venha entregar a resposta para ele, né? Tanto é que ele não fez, ele continuou orando, mas isso não interferiu na batalha que acontecia lá. Isso é claro no texto, né? É claro. Agora, essa dos espíritos rogando, né, para não sair daquela província, província aí é uma tradução um pouco que deixa um pouco de margem de dúvida, né? Que deixa um pouco de condição para esses teóricos aí da maldição hereditária, né? Dos espíritos, mapeamento espiritual, né? Desses espíritos territoriais aí, para eles falarem que ali era território daqueles demônios que estavam ali, daquela legião, né? Como está no texto, né? Só que quando eles pediram para não nos tirar daqui, dessa província, estavam falando do lugar que eles estavam, o corpo daquele gadareno, né? Eles não queriam sair dali. Eles rogam ao Senhor por isso. Por que já veio nos atormentar antes da hora e tal, né? A presença do Senhor já era um tormento para eles, né? Porque você vê no texto que eles imperavam realmente sobre aquela região, né? Tanto é a forma que a população dali tratava o homem, né? Como animal, acorrentado. Era totalmente hostil, né? E as coisas que ele fazia, né? Movido por esses demônios aí. Mas Jesus chegou, acabou, né? Acabou a primazia dele, né? Quando Jesus vai expulsar eles rogam para não sair dali, do moço, né? E depois, num outro momento, eles rogam, então nos manda para aqueles porcos lá, né? E os porcos se lançam no abismo. Então, eles não estão falando do território de Gadara, eles estão falando da geografia. Eles estão falando do lugar onde eles estavam, que era o corpo do rapaz. Sobre a maldição hereditária, então nós temos aí no segundo mandamento a maldade dos pais nos filhos, que seria visitada por Deus até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição, porque alguém que se converte a Cristo deixa então de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos filhos de Deus, pois estes então se tornaram uma nova criatura, e tem a fala de Paulo de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que eles fazem então com a expressão espíritos, transformar isso aí em espíritos é uma fraude ao texto, né? Porque o que o Senhor
fala que visita é a iniquidade, né? Avon, iniquidade, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E não o espírito. É, né? não o espírito deles, né? Então, e essa maldição, ela vai se estendendo na medida que as gerações futuras continuam aborrecendo o Senhor. O que esses teóricos fazem é excluir essa parte final do texto. Para eles não tem daqueles que me aborrecem. Tem só visita na terceira e quarta geração. Né? Mas ele visita quantas gerações vierem enquanto continuar na iniquidade, enquanto aborrecer o Senhor. Se alguém interromper esse ciclo, passar a agradar o Senhor, né, acabou a maldição. Então a visitação de Deus na maldade não está condicionada à geração. Ao aborrecer. Exatamente. Mas a exegese deles é espetacular, né? Eles, né, vamos tirar isso aqui é irrelevante, né? Deixa isso aqui de lado. Sobre a possibilidade, então, do cristão ser possesso, é bom lembrar o caso aí, uma das coisas que eles argumentam a respeito de Saul, que Saul já estava afastado da presença de Deus quando o espírito maligno o atormentava. Esse texto eles não lembram, né? O capítulo 15, verso 23 aí, não tem na Bíblia deles. Né? Por que Saul era atormentado pelo espírito maligno? Porque ele já estava desviado, o Espírito Santo do Senhor, que havia ungido ele como rei, já havia se retirado. Né? Aí a questão aí do Judas, o Judas foi crente alguma vez? Foi cristão? O próprio Jesus chamou ele de um diabo. Um de vós é o diabo. Né? Ananias e Safira não fala que foi possesso algum deles. Né? Pois e são textos que eles usam mascarados. Eles mascaram o texto para fazer o texto dizer o que o texto não está dizendo. É o que eles dizem, eles fazem o texto dizer o que eles dizem. Certo. Né? Esses ensinamentos deles, assim, eles ensinam de um jeito que é muito convincente. Né? Sobretudo essa questão aí da maldição hereditária, né? Não, o avô bebia, o pai bebia, e eu bebo sim, e aquela coisa. Né? Eu bebo porque o meu pai bebia. Meu pai bebia porque o meu avô bebia. Né? A culpa está sempre no outro. Né? Tem um texto de Ezequiel, lógico, eu estou lembrando, mas não estou lembrando qual é, né? Que diz desse jeito, eu sei como está escrito, mas não sei onde está escrito. É Ezequiel. O filho não levará a maldade do pai. Né? E no decorrer do texto, o profeta vai dizer que se um pai for mal nos seus caminhos, nas suas escolhas, e fizer um monte de coisa errada, aí ele vai enumerando, né, as maldades, e o filho romper com esse ciclo, decidir não fazer a mesma coisa, né, porque cada um tem suas escolhas. Eu não sou obrigado a escolher o mesmo que meu pai escolheu, né, eu não sou forçado a isso. Eu tenho as minhas escolhas. Né. Se esse filho romper com isso, aí ele vai ser abençoado. Acabou. Vai vir a bênção do Senhor. Jesus disse então que o espírito não tem carne nem osso. Logo conclui então que não é verdade que o homem seja um espírito. O ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. Sobre a tese do Kenneth Hagin lá, que o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. É uma coisa até um pouco didática, né? A tricotomia não é uma doutrina simples, né? Eu mesmo acreditei nessa forma aí por muito tempo, mas quando você passa a estudar a coisa, a concepção vai mudando, né? É uma forma bem didática, parece que tem muita lógica, né? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, faz todo sentido. Mas não é assim. Se você for para a Bíblia, né, o que está escrito lá em Gênesis 2:7, por exemplo, né, foi feito alma vivente. Né? Então, é alma. Não é um espírito, é alma. Né? E se for lá para João, o verbo se fez carne. Então não é alma, é carne. Mas a carne foi feita alma vivente com o sopro do Senhor, com o espírito, o ruach. Né? Então, o homem é isso tudo. O homem é corpo, é alma e é espírito. Não tem, porque a doutrina do Kenneth Hagin
ao dizer que o homem é espírito e tem uma alma, ele diz que o espírito é de Deus, mas a alma e o corpo estão sujeitos a qualquer influência, né? Então o maligno pode habitar o corpo de um crente, né? Porque só o espírito que é de Deus. Inclusive sujeitos a interferência, inclusive a mortalidade, né? Isso não é verdade, isso não existe. Tá certo. Vamos dar uma pausa aí. A gente continua no próximo programa aí com o assunto da Escola Bíblica Dominical, né? A gente vai abordar outros subtemas aí dentro da batalha espiritual e eu espero que tenhamos a sua companhia, tá certo? Encerrando aqui o programa Novo Alvorecer, fazendo convite para você participar conosco dos nossos cultos aqui na nossa igreja, Templo Central da Assembleia de Deus, Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga, terça, quinta e domingo, às 19 horas. Um abraço e fique na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.